Você já parou para pensar o quanto que uma história fica mais interessante quando a gente insere uma metáfora ou analogia no meio dela? Você já parou para pensar também no quanto que fica mais fácil da gente lembrar dessa história depois? Então vamos aprender agora alguns dos poderes que as metáforas e analogias possuem e vamos entender como é que a gente consegue inserir essas técnicas na maneira como a gente conta as nossas histórias. Se liga aí! E para explicar melhor sobre as metáforas e analogias, vamos falar sobre uma história que provavelmente você ainda deve se lembrar, que é a alegoria da caverna de Platão. Sim, aquela história que você ouviu lá no ensino médio. Pois bem, vamos dar uma relembrada nela agora. O Platão contou uma história onde existia uma caverna e nessa caverna existiam pessoas que ficavam acorrentadas ali dentro. Aquelas pessoas estavam acorrentadas de tal maneira que elas só conseguiam enxergar o fundo da caverna e nesse fundo dessa caverna eram projetadas sombras das pessoas, das plantas e dos animais que passavam do lado de fora da caverna. Essas pessoas elas não conseguiam enxergar o exterior da caverna, elas não tinham contatos umas com as outras, elas não tinham contato com nada mais. Tudo o que elas conseguiam enxergar eram essas sombras das pessoas, animais e plantas que estavam lá de fora. Para essas pessoas que estavam acorrentadas, o mundo, o universo, a realidade eram apenas aquelas sombras que elas enxergavam. Aquelas pessoas não sabiam que era um ser humano, não sabiam que era um animal, não sabiam que era uma planta, mas elas sabiam dizer o que era uma sombra de cada uma dessas coisas. Pois bem, o que o Platão quis dizer com essa história tão louca? Ele quis dizer o seguinte, que a nossa percepção da realidade está limitada àquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. É um conceito muito profundo, é um conceito muito complexo, mas que com uma historinha de 2 minutos de duração, ele consegue ser explicado com muita facilidade. Pois bem, essa historinha que você acabou de ouvir, que você estudou lá no ensino médio, é uma metáfora. A verdade é que isso não interessa muito, essa diferença entre metáfora e analogia, porque ambas podem ser utilizadas com a mesma finalidade. Então vamos entender melhor. É importante que quando a gente usa essa metáfora da caverna do Platão, a gente entenda algumas das coisas que estão acontecendo. Primeiro de tudo, você ouviu essa história quando você ainda estava fazendo o seu ensino médio, talvez alguns anos atrás. Mas mesmo assim você ainda se lembrava dessa história até hoje. Esse é o primeiro grande poder das metáforas e analogias. Elas fazem com que a gente consiga memorizar aquilo que está sendo falado para nós com muito mais facilidade. Além disso, essa história que você acabou de ouvir faz com que você consiga entender aquela ideia tão complexa que o Platão propôs de uma maneira muito simples. É muito difícil da gente explicar essa ideia se você parar para pensar. Nossa, a nossa percepção da realidade está limitada aos nossos sentidos. Isso é uma coisa complexa, é uma coisa que não é tão fácil assim de ser explicada. Mas com essa historinha você conseguiu entender com muita facilidade. Esse é o segundo grande poder das metáforas e analogias. Elas permitem com que a gente entenda as coisas com mais facilidade também. Mas ainda existe um terceiro grande poder quando a gente fala de metáforas e analogias, que é o poder da aceitação. Você escutou essa história e você de fato acreditou que a percepção da realidade ao seu redor está limitada àquilo que os seus sentidos conseguem captar. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que com a tecnologia a gente já não ultrapassou essa barreira? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue, por exemplo, detectar as ondas eletromagnéticas. A gente consegue ouvir o ultrassom, por exemplo. Enfim, a tecnologia, de uma maneira geral, consegue fazer com que a gente consiga entender e captar e perceber coisas que os nossos sentidos não conseguem. Então, se você parar para analisar, essa ideia que o Platão teve lá na antiguidade, hoje já não se aplica mais. Mas você não pensou nisso, você aceitou essa ideia do Platão logo de cara. Porque esse é o terceiro grande poder das metáforas e analogias. E esse, para mim, é o maior poder de todos. De verdade. Com esse poder você consegue convencer as pessoas a uma série de coisas. E isso pode ser até mesmo um pouco perigoso, porque na verdade a gente consegue pensar numa metáfora ou analogia que consegue embasar qualquer tipo de tese. Então fica a lição para você. Você não deve acreditar numa coisa só porque ouviu uma metáfora ou analogia que faz parecer com que aquela coisa faz sentido. As metáforas e analogias muitas vezes podem estar nos enganando. Mas para você que conhece essa técnica de persuasão, bom, para você o mundo vai ser um mundo bem mais fácil de fato.
Toda vez que você contar uma história, toda vez que você quiser persuadir uma pessoa a fazer tal coisa, use as metáforas e analogias e você vai perceber o quanto que essa técnica vai fazer com que aquilo que você está propondo, aquilo que você está falando, primeiro de tudo, pareça muito mais interessante, segundo, fique muito mais fácil de ser lembrado e terceiro, seja muito mais persuasivo também. Se você gostou dessa técnica, então você tem que dar uma olhada também nos outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal. A gente tem muitas outras técnicas interessantes como essa na área da persuasão e também na área da comunicação. Então se liga nos nossos vídeos se você quiser ser um comunicador e um negociador muito melhor. Meu nome é Felipe Costa, essa aqui é a Comunique e nós estamos aqui para fazer com que você se comunique e negocie muito melhor. Até uma próxima!